Vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre recurso. Recurso é uma coisa essencial para projeto, né. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Primeiro nós vamos fazer uma revisão da aula anterior, depois uma contextualização da aula atual, que é sobre recursos. Vamos ver algumas dicas sobre recursos, a guia recurso especificamente, um macro resumo do MS Project, como que ele atua em relação a recurso, teclas de atalho relacionadas, explicação sobre atividade relacionada a recurso e agradecimento e dúvidas. Na aula anterior, nós tratamos da guia tarefa. Tá? Qual que é a importância de estimativa de prazo coerente para o sucesso de um projeto? A gente viu que um dos pontos essenciais para qualquer projeto é prazo, principalmente no setor público, né, que precisa de prazo porque as gestões têm início e término bem conhecido. Então vocês viram que a gente no Project pode lançar esse prazo aí de várias formas possíveis. A gente pode lançar esse prazo através de minutos, horas, dias, semanas, meses, sem se preocupar, porque ele é um software especificamente para gerenciamento de projeto. Então ele vai conseguir consolidar essas informações, ele vai conseguir eh passar para a gente a visão da forma que a gente quiser. Eu quero que ele consolide em horas, ele vai consolidar todas essas informações que a gente disponibilizar para ele em horas. E por semana, por dia, e assim ele vai fazer. Esses aspectos de cálculo, é uma ferramenta específica para isso, então a gente não precisa se preocupar. A gente lança da forma mais próxima possível da atividade ou do executor. Ah, o executor calcula em horas, pode lançar em horas. Aquela outra atividade é mais fácil ser mensurada em semanas, pode lançar em semanas. E assim sucessivamente. Tá? Por que prazo é importante? Principalmente quando a gente fala prazo coerente. O prazo coerente ele não pode ser um prazo muito apertado, nem pode ser um prazo muito estendido, porque uma coisa ou outra vai dar ruim no projeto. Quando eu coloco um prazo muito apertado e ocorrem problemas, imprevistos, eu não vou conseguir cumprir o prazo. Tá? E quando eu coloco um prazo muito estendido, se eu não tiver um monitoramento e controle eficiente, não, aqui lembra que a gente colocou com folga? Deixa, depois a gente faz, calma, ainda dá tempo. E daí as pessoas se perdem, começam depois e daí também vai atrasar da mesma forma. Então, em ambas as situações, a gente viu o PERT nessa aula, é importante a gente ter uma metodologia, a gente ter uma forma de estimar, um processo para estimar prazo. Porque se a gente não tiver essa metodologia, tudo vira chute, né. Embora chute também é considerado uma metodologia, mas, assim, o chute por si só ele é ruim, muito ruim, tá. A gente sempre tem que associar o chute a uma outra metodologia, que pode ser a comparação ou analogia de tarefas, projetos anteriores, ou a consulta de um especialista que já tem know-how sobre o assunto, ele sabe mais ou menos qual que é o tempo médio daquilo, tá. E o gerente de projeto, ele tem que pensar nisso, ele tem que pensar no médio, ele não pode pensar nem no mais curto, nem no mais longo. Ele tem que buscar o médio e monitorar. O monitoramento é um processo muito importante para gerenciamento de projetos. A gente viu que tudo no project é tarefa, e as tarefas se dividem em 2 tipos obrigatoriamente, o que a gente chama de tarefa do tipo resumo e não resumo. Tarefa do tipo resumo são tarefas organizacionais, são aquelas tarefas que vão fazer parte da nossa EAP para organizar o projeto, tá. E as tarefas não resumo são as operacionais, são aquelas tarefas onde nós vamos obrigatoriamente lançar, eh recursos, que a gente vai ver hoje, vai lançar o próprio prazo, vai cuidar das durações, vai ver que vai sair o custo dali, tá. Então, são os 2 tipos de tarefa que a gente mais tem que usar aí.
Por que que a gente organiza as tarefas de um projeto em níveis hierárquicos? Isso daqui é mais para facilitar o entendimento do projeto. Quando eu tenho as tarefas ali em apenas um nível, isso fica muito complicado de ver. Quando eu separo isso em 2, 3 níveis, já fica mais fácil organizar em fase, atividade e tarefa, operacional propriamente dito. Então, por isso que eu separo isso daqui em níveis hierárquicos. Qual que é a quantidade de níveis, correta, Kleber? Eu diria que entre 3 e 4, no máximo 5. Menos que 2 não, mais que 5 não, tá. Mas lembrando que a gente viu que o Project aceita até 9 níveis aqui na nossa EAP. O nível 0 vai ser sempre o nível do projeto, para a gente consolidar todas as informações, e os demais níveis vai depender daquilo que a gente quer estruturar dentro do projeto. Hoje eu vou dar uma visão bem clara desses níveis e a gente vai chegar numa proposta aqui, minha para vocês, em relação a esses níveis hierárquicos, eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro isso para vocês. O que são tarefas periódicas de um projeto? A gente viu que tarefas periódicas são aquelas tarefas que o project dá uma funcionalidade para a gente de criar tarefas, recorrentes. Ou seja, aquelas tarefas que eu quero criar do início ao fim de uma fase, do início ao fim do projeto, para que eu não tenha que digitar uma a uma das tarefas e principalmente para que eu não tenha que saber exatamente quando que essa tarefa tem que ser planejada, eu passo essa responsabilidade para o project. Então eu digo: "Olha, eu quero uma reunião de monitoramento e controle a cada 15 dias no meu projeto, do início ao fim do projeto". Ele vai calcular isso para mim e vai lançar isso, sem que eu tenha que ter aquele trabalho de ser um projeto de 2 anos, de 3 anos, imagine que um ano tem 52 semanas, eu quero fazer a cada 2 semanas, nós estamos falando de 26 tarefas por ano, tá. É bastante coisa, tudo bem? Então, o ideal é que a gente peça para ele fazer isso, para ele, calcular isso. Então, sempre que eu tenho tarefas periódicas ou tarefas que têm uma determinada recorrência, eu uso dessa ferramenta para que eu não precise fazer individualmente, o project faz isso para mim. Então, tarefa periódica ou recorrente é isso. Não necessariamente essa periodicidade aqui precisa ser a mesma do início ao fim do projeto. O que a gente fez foi fazer do início ao fim do projeto na nossa atividade. Mas, geralmente, o que os gerentes de projeto fazem? Eles apertam mais o monitoramento e o controle no início do projeto, eles colocam uma periodicidade um pouco menor, até para sentir o time do projeto, ver como que as coisas vão andar, e depois eles estendem um pouquinho mais essa periodicidade, tá? E essa periodicidade ela é matemática também, ela não pode ser assim: "Ah, eu vou fazer a cada, eh, 30% do projeto". Se você fizer a cada 30% do projeto, significa que com 30%, se tudo estiver ruim, você não recupera mais esse projeto, tá. Lembram, de novo, eu vou recorrer ao PERT. O que que é o PERT? O PERT é uma fórmula matemática que nos diz que um prazo ele pode ser calculado a partir de 3 dimensões: a dimensão otimista, a dimensão pessimista e a duração mais provável, digamos assim. Então a gente viu que, essa média ponderada aí nos dá que o cálculo do pessimismo ou do otimismo, ele influencia aproximadamente um sexto do tempo do meu projeto. Um sexto, nós estamos falando em 16,67%. Então, se tudo der ruim, se você faz um acompanhamento a cada 15% do seu projeto, você consegue recuperar ainda, tá. Então, a gente vai perceber que essa periodicidade aqui, ela não pode ser maior que 15%, por conta disso.
tá? Para que você tenha uma um controle realmente do projeto, para que você tenha o projeto nas suas mãos, para que você saiba como conduzir o projeto. O Project ele é só a ferramenta, ele não te dá a metodologia. A metodologia é a do PMBOK que a gente está usando, tá? Mas por que o curso é baseado em, gestão de projetos com MS Project? Para a gente não só saber o que é tarefa periódica, mas saber como que eu uso, que periodicidade que eu coloco no meu projeto, tá. Senão você cria tarefas periódicas a cada 1%, o molho vai sair, maior que o peixe. Ou, se você coloca a cada 20%, não vai adiantar de nada também, você coloca um valor que é maior do que o que a boa prática nos pede, tá, que é aproximadamente aí de 10 a 15%, você tem que ter um ponto de controle no seu projeto. "Ah, mas esse 10 a 15%, Kleber, como que eu vou saber?" O Project calcula para você. Tudo bem? A gente vai ver como que faz isso agora, usando um pouco do conceito também, tá. O que são tarefas marco ou o Project chama de etapa, o PMI, o PMBOK chama de milestone de um projeto. O que que é milestone de um projeto? São aqueles pontos em que você vai ter um controle mais efetivo ainda do que o monitoramento e o controle operacional. Provavelmente são os pontos onde você tem uma entrega até do projeto, pode ser uma entrega, parcial do projeto, ou você tem simplesmente um reporte do andamento do projeto, para a alta gestão do projeto, para todo mundo. Na prefeitura, quando a gente fala de metas de governo, por exemplo, seria você fazer uma prestação de contas para todas as unidades gestoras e para o prefeito. Seria esses pontos. Tudo bem? Esses são os pontos de milestone, os pontos marcos do projeto, tá. E aqui você também tem regras, boas práticas para você definir qual que é a periodicidade que você faz isso, tá. Por padrão, um projeto ele tem pelo menos 5 marcos oficiais, tá, em que você tem que fazer uma cerimônia. É como se fosse uma cerimônia mesmo de gerenciamento do projeto. O marco zero, ou o que a gente chama em gerenciamento de projeto de kick-off, o início do projeto, o pontapé inicial daquele projeto, onde você reúne todo mundo, explica o escopo do projeto, faz a cerimônia de abertura do projeto e diz aonde todo mundo quer chegar com o projeto, tá? E a cada 20% você tem um milestone desse. Então são pelo menos 5, porque se você pegar de 0 a 100%, você tem 5 pontos. O marco zero é o kickoff e o marco 100% é a entrega do projeto. É aquela cerimônia onde você está entregando o projeto para a parte operacional. Ele deixa de ser projeto e vai começar a ser sustentação, manutenção, ou seja lá o que for, tudo bem? Ou o produto começa a ser usado, ou o serviço fica disponibilizado, tá? Mas esse é um conceito que o Project tem a funcionalidade, mas a gente precisa recorrer à teoria para saber como usar também. Aqui a gente finaliza os itens da aula da guia-tarefa, tá? A guia-tarefa tem até hoje para vocês fazerem a entrega, como a Ju disse aí no início da aula. Então, o ideal é que vocês, façam o exercício, até porque a gente teve um intervalo maior agora nessa semana, ficamos aí 15 dias sem aula, e eu sei que o dia a dia é muito corrido também, acumulou muita coisa durante essa semana, mas tentem fazer os exercícios para vocês, irem inicialmente praticando, tá. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre recursos. Então, vamos para contextualização da aula de hoje.
Para qualquer projeto, a gente tem recursos que a gente chama de recursos comuns. Que são recursos comuns? Aqueles recursos que sempre são utilizados, tudo bem? Eu vou citar alguns para vocês, e vocês vão ver que, se vocês pensarem em projeto de forma genérica, esses recursos vão ser utilizados. E o Prodigy explora muito bem esses conceitos, até os nomes que ele utiliza, ficou muito bem claro, fica fácil a gente associar os recursos do Prodigy com a vida real, com os projetos da vida real. Exemplo, a gente consegue fazer projeto sem recurso humano? Sem pessoa nenhuma envolvida? Difícil, né? Mesmo você pensando num projeto de inteligência artificial, num projeto assim, vai ter uma pessoa por trás disso, vai ter um recurso humano que vai ter que programar, que vai ter que atuar em algum momento nesse projeto. Vai ter pelo menos o gerente de projeto, que é uma pessoa que tem que estar atuando no projeto. Então, recurso humano, ou o que o Project chama de trabalho, recurso do tipo trabalho, ele tem quase em 100% dos projetos. Não dá para dizer que não é um recurso que tem algum projeto que pode ser feito sem. Tá. Recurso, outro tipo de recurso que é utilizado na grande parte dos projetos. Eu tenho como fazer projetos sem material nenhum, nem que seja material de escritório. Tá? Ah, caneta, papel, computador, celular, eu tenho que ter esses materiais, eu tenho que ter associado ao projeto, recursos humanos que vão usar ferramentas, que vão usar materiais, que vão despender de papel, de impressora, e por aí vai, tá? Então são recursos que a gente vai ver no Project também, como que a gente utiliza, como que a gente faz, tá? Então, recursos humanos, a gente provavelmente são recursos comuns, a gente vai ter na grande maioria dos projetos, não vou cravar como 100%, que a tecnologia está mudando muito, né. Mas assim, na grande parte dos projetos ainda tem recursos humanos. Na grande parte dos projetos, nós ainda já temos recursos. Vocês estão vendo a minha tela ou vocês estão vendo a tela da apresentação? Estão vendo a tela da apresentação, né? As duas. As duas? Tá É tudo certo, você, Kleber. Ah, tá. você e a tela. Ah, então tá. Não, porque eu estou abrindo outra página aqui, o meu medo é não tá, é vocês não estarem visualizando a apresentação que eu vou falar sobre ela, aí vai ficar estranho eu estar falando sobre ela e estar mostrando outra coisa aqui. Chu, obrigado, vai me orientando aí, por favor. Por enquanto, tudo tranquilo. Então Estamos tá. vendo a apresentação, está Tá, na página contextualização sobre a aula atual. eu estou um pouco perdido por conta de ser um monitor só, eu não consigo olhar do lado, eu tenho que estar num lugar e eu fico sem ver vocês, entendeu? Por isso que eu vou perguntar aí para vocês o que vocês estão vendo certinho. Outra coisa que não tem como a gente fazer, tá? Embora eu sei que, principalmente, para algumas empresas pequenas e no governo, isso é falado de uma forma com muito cuidado, que é custo. Não tem como fazer projeto sem orçamento, sem valor financeiro, sem você ter desembolso, cronograma financeiro. Então, esses recursos, esses 3 tipos de recursos, são recursos que a gente fala que são recursos comuns a todos os tipos de projeto. É quase que 100% também dos projetos, eles vão envolver algum custo, tá. E é errado pensar que existe projeto custo zero. Ah, esse projeto é só feito com prata da casa, com pessoas da própria empresa, tal, não tem custo. Não, tem custo. As pessoas têm, elas recebem por hora, essa hora que ela está despendendo para o projeto, se está sendo negligenciada ou se não está sendo bem cuidada, poderia estar sendo investido em uma outra coisa. Então tem custo sim. E pouco a pouco a gente vai ter que verificar que o planejamento
ele envolve custo e a gente tem que ter essa preocupação, tá? Aqui começa um problema. Então nós falamos sobre os 3 tipos de recursos que a gente tem. A gente consegue identificar o melhor tipo de recurso que deve estar associado a um recurso do projeto? Porque o project a gente vai perceber que ele tem recurso trabalho, ele tem recurso custo e ele tem recurso, material. E quando eu lanço um recurso lá na ferramenta, eu vou ter que associar um desses 3 tipos. E a gente vai ter que ter esse feeling aqui, esse insight, para conseguir identificar qual que é o melhor desses 3 tipos que eu tenho que associar a um recurso. E vai ter situações que a gente vai ter como associar mais de um tipo, tá? Aí depende da forma que a gente quer controlar, principalmente o custo. Exemplo, combustível. Se combustível é importante num projeto, eu posso controlar combustível no project como material. E a unidade, sempre material vai ter unidade, eu lanço como litro. Ah, eu uso óleo diesel e eu quero controlar como litro. Pode ser uma forma? Pode. Eu posso lançar isso como custo também. E dizer que eu tenho uma cota de combustível de 5.000 por mês. Então eu não vou controlar mais litro a litro, eu vou controlar por cota, por valor financeiro. Isso pode ser feito também? Pode, tá? Então, quando a gente fala em identificar aqui, o melhor tipo, isso só vai acontecer com o uso, tá? Isso não é algo muito trivial de ser feito, porque a própria ferramenta deixa isso a cargo do gerente de projeto. O gerente de projeto vai ter que tomar essa decisão. Como a gente Kleber, contabiliza custos de um projeto? Oi, pode perguntar. é, é Eu vou deixar o chat aberto aqui próprio. também. Oi, Oi, pode falar, Luiz, posso estou te falar? ouvindo. Pode. Tudo isso que está falando, esses recursos, nós vamos jogar isso, jogar tudo no sistema, né? Tudo no programa que nós estamos Sim, usando, sim. no MS Project. Eu estou só comentando de forma macro para vocês terem uma ideia do que é a teoria, né? Mas depois a gente Eu vai ver sei, na não, prática como que faz isso no entendi. Project. E a gente não vai Não, precisar calcular, tá? Ele calcula isso para a gente. isso, a hora que eu quiser saber qual que é Mas o meu qual que é a custo sua dúvida nesse total, momento? dentro do próprio sistema eu vou identificar o custo total. Vai, vai. E você tem vários custos, tá? Oi? Ele controla, Vai, ele né? controla o custo estimado, ou seja, aquele primeiro planejamento que você fez, o custo que você já utilizou e o custo restante. Tá? Essas 3 informações aí ele traz para você. Então você Legal. consegue saber quanto que você planejou, quanto que você já usou e quanto que você ainda tem no seu orçamento para utilizar. Até para Perfeito. saber em orçamento público, a gente fala em suplementar, né? Para você saber se você vai ter que suplementar mais recursos, fazer um aporte financeiro maior, ou se aquele custo vai dar, como que você vai usar, etc, etc. Tá? Isso ele vai Perfeito. mostrar para a gente não precisa se preocupar com isso, Bom, obrigado. por nada. Então, como a gente contabiliza os custos de um projeto? Não sei se vocês lembram em aulas anteriores que a gente falou que o custo ele é definido pela tarefa e pelo recurso, certo? A tarefa a gente já lançou, a gente já viu como que a gente lança na aula passada. Agora a gente vai lançar o recurso e o custo ele sai a partir disso. Tá? No momento que a gente associa um recurso a uma tarefa, ela começa a ter custo. Tá bom?
quando a gente fala de custo, e principalmente utilização de recurso, nós temos alguns recursos, que são os recursos humanos aí, que ele, dependendo do esforço que eu estou empreendendo para o meu projeto, eu tenho que separar isso em hora normal e hora extra, tá? Quando é máquina, não, mas quando é pessoa, eu tenho esses 2 conceitos bem delimitados, bem divididos, tá? Exemplo, uma pessoa trabalha geralmente 8 horas por dia, 40 horas por semana, tá? Nesse dia X aqui, eu vou ter que trabalhar 10 horas. Então, como que eu contabilizo 10 horas para uma pessoa que tem uma hora normal de 8 horas? Eu vou ter que contabilizar 2 horas extras aqui para a pessoa. Então, o Project tem esse conceito de hora extra. Se for um equipamento, não, o equipamento não tem hora extra, mas aí depende do contrato também, tá? Tem contratos que, se o equipamento for utilizado excessivamente, ele pode ter um desgaste devido ao conceito do fabricante muito maior. Então, tem que ser pago um valor adicional por hora para esse uso desse equipamento, por exemplo. Então, sempre que a gente tiver a característica de diferença de valor em horas, a gente vai utilizar esse conceito de hora normal e hora extra aqui. Eu vou mostrar isso para vocês na ferramenta. Mas vocês entenderam o que é isso? O que é hora normal? O que é hora extra? Sim ou não? Aí tem toda a lei trabalhista, principalmente no mundo privado, né, que é a grande maioria ainda é CLT, mesmo os PJs têm nos seus contratos aí como que funciona o valor de hora normal e de hora extra. O CLT é 44 horas por semana, pode fazer até 2 horas extras na média por dia, a hora extra é contabilizada 50% nas 2 primeiras horas, acima das 2 horas é contabilizado 100%, se for feriado ou domingo é 100%. E assim vai. E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso no Project também, para vocês verem como que a gente contabiliza essa hora normal e essa hora extra aqui. Para o recurso que for principalmente do tipo humano, tá? Opa. Então é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Agora a gente vai entrar numa parte que é rapidinha, mas é super importante para vocês verem depois, que eu preparei aqui chamando de dicas sobre recursos. Recurso ele é um dos pilares mais críticos do projeto, tá? Principalmente por quê? Porque, como eu disse para vocês, a grande maioria dos projetos elas vão envolver recursos humanos, várias pessoas. Tá? E quando eu tenho várias pessoas trabalhando, eu vou ter aí uma habilidade muito grande para ser gerente do projeto, porque é muito difícil as pessoas trabalharem da mesma forma, terem o mesmo desempenho, estarem sempre bem-humoradas, etc, etc. Então, eu preparei algumas dicas aqui de boas práticas de projeto e algumas coisas vivenciadas para vocês verem depois. Eu vou passar rapidinho aqui, depois com o tempo, quem já viveu isso vai perceber e quem não viveu, quando viver, vai falar, lembrei que o Kleber falou sobre isso. Isso realmente acontece, isso realmente é importante. No curso. Oi? Alguém falou alguma coisa comigo? Pode continuar, professor. Dicas sobre recursos, então. Quando a gente for falar de recursos versus escopo, aqui vocês vão começar a perceber que as coisas elas se entrelaçam muito dentro do gerenciamento de projeto. Tá? Por que eu deixei para falar disso só na parte de recursos? Porque aqui a gente basicamente vai completar o nosso planejamento.
Depois é só finalização dentro da ferramenta. Em termos de conceito, finaliza o planejamento aqui, com a parte de recursos. Um dos primeiros itens que a gente falou que a gente tem que ter no projeto é escopo, certo? E isso tem que estar bem definido. O time do projeto não pode ser essa pessoa aqui não sabendo para onde vai, tá? Então, é importante a gente ter um escopo bem definido e conhecido por todo o time do projeto. Pois quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Lembram da Alice, quando encontra o gato lá no Alice no País das Maravilhas? Que ela pergunta para o gato qual o caminho que ela tem que seguir, e o gato fala para ela, mas para onde você quer ir? Ela fala, eu não sei. Ele fala, então pega qualquer caminho, porque qualquer caminho serve, você não sabe para onde você quer ir. Tá? Então, é basicamente isso aqui. Parece uma brincadeira, mas é importante. Tá? Todo mundo tem que saber, se a estrada é essa aqui, todo mundo tem que saber que a melhor estrada é essa aqui. Tá? Não pode ter indefinição no projeto. Recursos versus cronograma. A gente tem que perceber que o progresso do projeto, o progresso das pessoas, ele nunca vai ser uma curva assim, uma curva linear. Tá? Ele não pode descer, mas ele vai ter inconstâncias aqui. Sempre progredindo como tendência, mas nunca de forma linear. Tá? Então, para a execução das tarefas de um projeto, é preciso a gente realizar uma avaliação dos recursos necessários e disponíveis, recursos humanos, materiais e financeiros. Em geral, a gente deve observar que o andamento ou progresso de um projeto, ele não vai ser linear. Tá? Muito dificilmente ele vai ser linear. Então, quando a gente for falar de curva S, a gente vai conseguir identificar o que está fora do que a gente chama de normalidade ou não. Mas isso daqui é importante vocês observarem. Recursos versus custos. Como eu disse, custo é importante, mesmo que eu tenha custos não controlados pelo projeto. Não importa quantos recursos você tem, se você não sabe usar, nunca vai ser suficiente. Talvez uma escada fosse até suficiente para a pessoa conseguir enxergar lá do outro lado, mas ele já colocou um monte de escadas aqui e ainda não está atingindo o objetivo. Tá? Então, não basta a gente ter recursos necessários disponíveis, a gente tem que saber usá-los da melhor forma, principalmente para evitar gastos desnecessários. Tá? O mundo público ele vem mudando bastante. Né? Antes, acho que não tinha muito essa preocupação, ou os gestores públicos, havia pouco controle com os órgãos de controle, eles ficando mais modernos, tendo pessoas cada vez mais capacitadas, eles começaram a cobrar dos gestores públicos também um maior desempenho, uma maior efetividade, digamos assim. Surgiu lei de responsabilidade fiscal, surgiu um monte de situações aí em que a gente é cobrado por não fazer isso daqui. Tá? Por não usar recurso simplesmente porque tem o recurso. Tá? Recursos sobre qualidade. Aqui é um pouco parecido com aquele progresso linear. Né? O melhor de todos nunca será o melhor ou o pior sempre, o que eu já falei no início dessa aula também. A gente deve observar que o ideal é a gente pegar as coisas pelo desempenho médio. Tá? Porque se você pega pelo desempenho médio aqui, você não erra. Porque nesse pior dia aqui, um outro melhor dia vai compensar. Se você pega sempre pelo pior, é ruim. Se você pega sempre pelo melhor, é ruim. Tá? Então, essa é uma forma de dar uma dica para vocês, de vocês observarem que o desempenho médio, na grande maioria das vezes, é a melhor coisa. E qual que é a relação disso com qualidade? Tá? Porque quando você pega algo num desempenho muito bom e aquilo não acontece e você cobra, o que, que a pessoa começa a fazer? Começa a dizer que fez ou fazer de qualquer jeito para entregar logo.
aí a qualidade vai para o espaço, tá? E quando você pega um pior também, ou um desempenho muito ruim, a pessoa fica ociosa. Aí você também tem qualidade. A pessoa não tendo foco, tá? A pessoa pode fazer coisa de forma errada. A pior coisa dentro de um projeto é o retrabalho, tá? A gente tem que evitar ao máximo o retrabalho dentro do projeto. E isso é relacionado à qualidade. Recursos versus comunicação. Eu adoro essa figura, porque em projetos a gente diz que tem uma máxima, que o óbvio precisa ser dito, tá? Mas aqui eu vou tentar fazer uma experiência com vocês. Deixa eu ir para a tela de vocês agora. Quantos aqui estão enxergando a pessoa de perfil? Vamos fazer uma enquete rapidinho aí. Todo mundo enxerga ela de perfil ou enxerga ela de frente? Ou vocês não tinham percebido isso? Os dois. Podem escrever no chat também ou Pode abrir o escrever no chat. microfone. Ou abrir o microfone e falar. Qual que foi a primeira impressão quando vocês viram essa imagem? Vocês viram a pessoa de frente ou a pessoa de perfil? Perfil. Eu vi os dois. Perfil. Tá, ó, muita gente dizendo de frente, alguns de perfil, mas vocês percebem que, então, a comunicação ela não foi perfeita? Tá? Quando a comunicação ela dá margem para dúvida, ela é ambígua, como a gente diz, ou ela não é clara, isso acontece. Tá? E essa imagem causa isso. Às vezes, para mim, é óbvio que a pessoa está de frente, mas para uma outra pessoa é óbvio que ela está de perfil. Ok? Então, deixa eu voltar para a apresentação aqui. Então, se eu quero que vocês enxerguem a pessoa de perfil, mais do que simplesmente mostrar a imagem, eu tenho que dizer, pessoal, se vocês estão enxergando a pessoa de frente, eu quero que vocês não olhem por essa ótica, eu quero que vocês vejam a pessoa de perfil. Tá? Então, simplesmente dizer o óbvio também não resolve. Tá? Então, eu digo mais que isso, o óbvio precisa ser comunicado. E comunicação não é o que a gente diz. Eu disse aqui, ó, até porque, e por que através de uma imagem? Porque geralmente todo mundo fala assim, uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? E realmente fala, a imagem ela é muito mais fácil de ser comunicada, mas ela é muito mais fácil também de ser mal interpretada. Então a gente tem que colocar a imagem, mas tem que deixar claro do que a gente quer comunicar com essa imagem. Tudo bem? Então lembrem-se que em projeto, comunicação é algo que não pode dar margem para ambiguidade. Porque se a gente tem coisas ambíguas, a gente vai dar visões ambíguas para o projeto. Tá? Muito cuidado com comunicação. Recursos versus riscos. As pessoas têm que saberem que o time do projeto é o time do projeto. A gente tem que partir daquele pressuposto de ganha-ganha. Tá? Por exemplo, sorte nossa que o buraco está do outro lado. Quando esse barco afundar, de certo ele vai afundar só essa parte, né? Esses dois aqui não vão afundar também. É claro que vão afundar. Tá? Se isso é um risco, todo mundo tem que estar sabendo, todo mundo tem que colaborar com o projeto. Tá? Riscos devem ser mapeados, comunicados, e todos os envolvidos devem ter clareza do que fazer quando problemas acontecerem no projeto. Essa é uma outra figura bem interessante, né? Em gerenciamento do projeto, a gente fala que a gente tem 3 tipos de serviço: bom, barato e rápido. Mas você nunca vai escolher os 3 ao mesmo tempo. Você só pode escolher 2. Serviço bom e barato não vai ser rápido. Bom e rápido não vai ser barato. Rápido e barato não vai ser bom. Tá?
Então, em gerenciamento de projetos, aqui eu falei de aquisições, porque as escolhas que a gente faz em projeto, elas são importantes, tá? E elas geralmente definem prazo e definem custos. A gente tem que ter muito cuidado com isso, para que a gente faça escolhas com critérios bem definidos. Aqui ele deixou o critério bem definido, tá? Aqui é só uma analogia para a gente entender que, quando a gente for fazer aquisição, a gente tem que ter essa preocupação. Eu vou contar uma história para vocês rapidinho, de algo que eu vivi no passado, numa empresa de plano de saúde. Tá? Eles precisavam fazer um mapeamento de processo, porque eles percebiam que o processo de compras ele era um processo muito demorado, demorava muito, tal. Eu trabalhava na época no escritório de projetos dessa empresa, aí chamaram o escritório de projetos para fazer um mapeamento de processo e ver o que podia ser feito lá. Eles tinham um processo já, tinham um processo de compras, faziam 3 cotações, tal, tinha todo um processo bem definido. Só que eles tinham regras que não eram regras muito... eram regras claras, fáceis, mas que não eram regras que ajudavam a velocidade do projeto. Exemplo, eles tinham que obrigatoriamente, para todo o projeto, apresentar essas 3 cotações que eu falei para vocês. Só que, dependendo do tipo de material, eles não encontravam 3 fornecedores rapidamente. Isso foi há muito tempo atrás, mas agora ainda tem essa possibilidade aí de você ter um tipo de material específico em que você não tem fornecedor disponível para aquilo. Tá? E daí nós pegamos alguns exemplos. Nós fizemos um trabalho de identificação lá e vimos que um dos problemas era esse, demorava muito. Tá? E um outro problema era que a escolha da melhor cotação era feita simplesmente pelo preço. O menor preço é o que vence. E nem sempre o menor preço ele tem que ser calculado dessa forma. Tá? A gente foi validar algumas informações, algumas coisas que aconteceram, aí a gente mudou o processo completamente. Ele ficou mais cheio de perguntas. Travou? Vocês estão me ouvindo? Deu uma travadinha, Kleber, mas voltou agora. Tá. Para mim aqui não travou, mas... Vocês estão visualizando a apresentação? Sim. Bom, então vamos lá. Sim. Vamos continuar. Então, eu vou dar 2 exemplos para vocês. Uma pessoa estava precisando de um material de órtese e próstese, ela estava na UTI, ela precisava fazer uma cirurgia. O preço do material dela dava uma diferença de R$200. Tá? Só que a pessoa que estava fazendo a cotação escolheu pagar R$200 mais barato para esperar uma semana. Aí, vocês que talvez tenham uma ideia de saúde, um leito de UTI para um hospital, ele custa no mínimo de 1.000 a 5.000, dependendo do paciente, por dia. Por causa de R$200, eu vou deixar o paciente esperando uma semana a mais para fazer a cirurgia, para comprar o material de um outro lugar. Fora toda a questão de saúde, entendeu? Quando a gente demonstrou isso e mostrou que esse processo tinha que ser diferente por vários motivos, tá? A empresa mudou até a forma de comprar as coisas, gerenciar, e até o logo dela mudou. Tá? Porque pensa o risco. E se essa pessoa infarta, tem um problema, como que vai justificar para a família que você estava esperando comprar o material, estava esperando chegar o material por causa de R$200, R$300
a menos, sendo que o hospital estava gastando R$ 1.000 por dia, ou seja, era muito mais fácil ver o contexto geral. Então, isso é só para dar um exemplo para vocês, que aquisições, ela tem que ter regras bem definidas, mas ela tem que sempre pensar do ponto de vista geral. Tá? Então, a gente transformou um ambiente de compras que era simplesmente de cotação, ou pessoas que faziam cotação, em analistas de compras mesmo. Começaram a validar fornecedor, a dar nota para fornecedor, a fazer um monte de outras coisas que eles nem pensariam que podiam ser feitos. Tá? Sempre pensando no geral. Aquisições para projeto é bem importante. Recursos versus partes interessadas. Partes interessadas em gerenciamento do projeto é todo mundo que é impactado, que participa ou pode ser impactado pelo projeto. Tudo bem? Então, não necessariamente só existe o certo ou o errado aqui. Às vezes, e isso é papel do gerente de projeto, ele tem que se colocar no lado das duas pessoas, porque as coisas, geralmente, elas têm 3 vertentes, né? Ela tem a vertente da primeira pessoa, tem a vertente da segunda pessoa e tem a vertente da verdade, que pode até ser uma das duas pessoas. Tá? Então, ter empatia, se colocar no lugar do outro, é bem importante para o gerente de projeto resolver principalmente os conflitos. Tá? Num mundo que está se transformando aí tão corrido, né? As pessoas pouco param para conversar, pouco param para se ver, para entender o que o outro está fazendo, e essa é uma habilidade que a gente chama de soft skill, que o gerente de projeto ele tem que ter. Ele tem que ter empatia, isso é essencial. Se ele não tiver empatia para ter essa visão de se colocar no lugar do outro e falar, nesse ponto de vista você não está errado, não, você está certo. Então vamos fazer desse outro jeito, tá? Isso vai gerar conflito, vai dar problema no projeto. Recursos versus integração. Sempre que você tem muitos recursos no projeto, você vai ter problema de integração, você vai ter problema de comunicação, você vai ter problema de engajamento, você vai ter conflito de interesse. Aqui é uma figura que diz que se eu tenho 2 pessoas, eu tenho uma via de comunicação, que é essa via aqui. Se eu tenho 3 pessoas, eu já tenho 3 vias de comunicação. Se eu tenho 4 pessoas, isso já aumenta para 6 vias de comunicação possíveis, tá? Se eu tenho 5 pessoas, eu já aumento para 10 vias, e assim sucessivamente. Então, colocar as pessoas no projeto simplesmente para estarem participando do projeto, tá? É problema. Quando a gente trata de recursos, gerenciamento de projeto é bem crítico para isso. Tudo bem? Então, essas eram as dicas de recurso. Agora, basicamente, a gente já vai entrar na ferramenta, fazendo a proposta que eu tinha prometido para vocês do 80-20, ter só 20% de teoria. Agora a gente vai falar sobre prática mesmo. Eu vou apresentar a guia de recurso para vocês dentro da ferramenta e a gente vai começar a colocar essa teoria em prática aí. Eu vou abrir o MS Project aqui na minha máquina. Daí eu vou compartilhar ele com vocês. Aí assim que estiver aparecendo aí, vocês me falam, por favor. Então aqui a gente está com o Project aberto. Tá? Estou com um projeto totalmente vazio. E a gente vai aprender aonde a gente trabalha com recurso. Nós temos essa guia que chama Guia Recurso. E é a partir daqui que a gente vai aprender a usar o planejador de equipe, atribuir recursos. Pool de recurso não é nessa aula, a gente vai chegar lá, trabalhar com isso. Hoje nós vamos ver detalhe do recurso, saber nivelar recursos e resolver superalocação, que isso é bem importante.
Então, aqui nós temos o gráfico de Gantt, a tabela de entrada. É aqui que eu trabalho com recursos? É nessa coluna aqui que eu vou trabalhar com recurso. Qual o recurso que eu tenho disponível para esse projeto? Nenhum, porque eu não lancei recurso ainda. Então, eu vou começar a lançar aqui algumas tarefas. Tenho aqui uma tarefa operacional, isso a gente já aprendeu a fazer, por isso que eu fiz rapidinho, sem me preocupar muito ali. Vou colocar aqui 10 dias. Vamos colocar aqui uma predecessão normal. Vamos deixar por enquanto aqui vazio. Bom, então eu tenho um projeto aqui. Deixa eu gravar esse projeto, vai que dá ruim aqui, acontece algum problema. Nós estamos na nossa aula 4. Vai ver o meu projeto. Vou aqui falar sobre recursos, então. Tá? Lembram que eu falei para vocês que nós temos aqui as visualizações mais utilizadas? Tá? A primeira é a que a gente está, é o gráfico de Gantt, tabela de entrada. A segunda é o uso da tarefa. A terceira, planejador de equipe. E a quarta é a planilha de recursos. É aqui que a gente vai cadastrar os nossos recursos. É aqui que eu entro. A visualização aqui, ó, mudou. Planilha de recursos. E se mudou a visualização, eu vou ter informações diferentes aqui para serem lançadas. Ok? Quando as pessoas começam a usar o Project, às vezes alguém fala para vocês, não, você pode lançar recurso aqui. Se você escrever aqui, ele já vai ficar automaticamente cadastrado lá. Vamos supor aqui, vamos colocar um recurso humano aqui. Vamos colocar o nome de uma pessoa. Vamos me colocar como candidato aqui para não citar nenhum de vocês. Eu poderia escrever Kleber aqui? Posso. É aqui que eu tenho que escrever? Não. Se eu escrever aqui, ele vai para a minha planilha de recursos, que é aqui? Vai. Tá? Mas qual que é o problema, então, de eu fazer aqui? O problema de eu fazer aqui é se, primeiro, por padrão, o recurso do Project, vocês viram aqui que é do tipo trabalho. Se esse recurso não fosse trabalho, ele já ficaria com o tipo errado. E depois eu posso ter a impressão que se eu excluir o recurso daqui, eu estou excluindo o recurso, eu não estou excluindo o recurso. Eu estou simplesmente não associando ele a essa tarefa. O recurso agora ele já está lá. E eu não consigo mais tirar ele por aqui. Eu consigo associar ele. Posso associar ele a essa tarefa, posso associar ele aqui e assim sucessivamente. Tá? O ideal, então, é sempre cadastrar o recurso a partir da planilha de recursos. Aqui, gráfico de Gantt é para entrar com tarefa. Para entrar com recurso, é na planilha de recursos. Até para renomear, por exemplo, eu quero colocar nome e sobrenome.
É aqui que eu tenho que fazer. Tudo bem? Então, recurso no Project. Eu tenho 3 tipos de recurso. Aqui, a primeira informação que eu tenho que colocar, então, é o nome do recurso. Esse nome, eu posso colocar, quando é recurso humano, a própria pessoa, é o ideal, tá? Ou eu posso colocar o cargo, num primeiro momento, e depois, no segundo momento, fazer um planejamento com os nomes. Pode ser que eu não saiba que vai ser o Kleber, por exemplo, o recurso do tipo trabalho, mas eu quero um gerente de projetos. Então eu digo, eu não sei quem vai ser, mas eu sei que eu quero um gerente de projetos. Quando eu definir que esse gerente de projetos é o Kleber, eu vou lá e substituo o nome aqui. Tá? Ah, eu sei que esse projeto vai precisar de um arquiteto, de 3 carpinteiros, de um mestre de obra, de um... e por aí vai. Eu vou colocando, posso colocar simplesmente os cargos aqui. Tá? Então, esse tipo é trabalho. Lembra os 3 tipos que eu falei para vocês? Tipo material e tipo custo? Quando for recurso humano, vocês vão cadastrar como trabalho. Tá? Que é o que ele diz que é o padrão dele. Quando ele cadastrar qualquer coisa aqui, vou cadastrar um novo. Por exemplo, vou cadastrar lata de tinta. Ele coloca como trabalho, tá vendo? Mas não é trabalho lata de tinta. Lata de tinta é material. Então aí eu tenho que mudar. Tá? Quando for do tipo trabalho, eu vou tentar escrever alguma coisa em unidade aqui, ó. Eu não consigo. Estou tentando digitar e eu não consigo. Se vocês tentarem fazer aí, vocês podem tentar, vão verificar que não faz. Quando é do tipo material, eu consigo lançar a unidade do material. Ah, lata de tinta. Ou, vou nem colocar lata, vou colocar tinta. Material. Lata, 18 litros. É a unidade. Então, quando for material, eu tenho que lançar a unidade. Porque em cima dessa unidade, ele vai gerenciar para mim a quantidade, estoque, etc, etc. Vamos ver um outro exemplo aqui de alimentação. O teclado não está configurado, deixa eu configurar o teclado aqui. A quantidade você vai colocar em outro lugar, né, Kleber, depois? Isso, vou colocar em outro lugar. Ah. Alimentação. Alimentação, eu posso lançar como custo. Poderia lançar como material também. Ah, alimentação, material. Só que material vai ter que ter unidade. Eu posso colocar aqui, Marmitex, por exemplo. Daí quantos Marmitex eu usei? Ou eu posso colocar como custo. Como custo eu não tenho unidade. E daí eu vou lançar esse valor aqui lá na tarefa. Tá? Eu vou explicar pouco a pouco, que eu acho que é mais fácil para vocês entenderem. Depois a gente lança algumas coisas mais complexas aqui. Então, gerente de projetos é do tipo trabalho. Ele não tem material. Tá? Ele pode ter ou não grupo. Quando eu lanço pessoa, em grupo, geralmente eu coloco o cargo. Tá? Exemplo, se eu coloquei aqui Kleber, aqui eu vou colocar o grupo do Kleber, gerente de projeto. Tá? Ah, tinta é do grupo pintura, sei lá, acabamento. Aí depende do tipo de projeto que eu vou, ou do tipo de agrupamento que eu vou querer fazer aqui. Acabamento, estou comendo as palavras. Alimentação, custo. E por aí vai. Aqui eu posso escrever qualquer coisa.
Unidade máxima. Unidade máxima, quando é do tipo trabalho, eu tenho unidade máxima. Quando é geralmente material e custo, tá? Eu não tenho essa informação, então ele não deixa eu preencher. Por que que trabalho tem? Porque trabalho, não necessariamente você vai ter somente um gerente de projetos. Você pode ter 2, 3, você pode ter meio. Mas, Kleber, o que é ter meio gerente de projetos? É que aquele gerente de projetos ele não trabalha na sua unidade máxima para o projeto. Ou seja, ele não está 100% disponível para projeto. Ele está 50% só. Ou o que a gente chama de part-time. Ele pode estar 30%, 20%. Um gerente que tem que coordenar 5 projetos. Ele vai estar 100% em cada projeto? Não. Ele vai estar 20% em cada projeto. Tudo bem? Ou ele pode desempenhar funções tanto em projeto quanto em operação, no dia a dia. Então, eu posso dizer que ele só está 50% aqui para o projeto. Ok? Isso vai ficar mais claro quando a gente for lançar, ver os valores lá, vocês vão entender melhor isso. Unidade máxima, por padrão, ele vem em percentual, tá? Mas a gente pode mudar isso daqui para número inteiro também. Se eu vier aqui em arquivo, opções, deixa eu localizar aqui. Eu tenho como mudar aquele valor de decimal para inteiro. Eu vou ver depois para vocês, eu vou localizar aqui e mostrar para vocês como que você muda. Isso daqui, em vez de 50%, vira meio. Em vez de 3, eu preciso de quantos pintores aqui? Pintor. Eu preciso de 3 pintores, então 300%. Às vezes colocar 300% fica estranho. Então, às vezes a pessoa, o gerente de projeto quer lançar 3 aqui. 3 pintores, faz mais sentido do que colocar 300%. Aí depende do tipo, tá? Americano gosta muito de percentual, então, por padrão, eles colocam isso daqui em percentual. Mas tem como você mudar isso para valor inteiro também. Eu vejo isso para vocês e já passo ainda na aula de hoje, tá? Lembram que eu falei para vocês de taxa padrão e taxa extra? É aqui que a gente configura aquilo, tá? Exemplo, um gerente de projetos, qual que é a remuneração padrão dele? Essa remuneração ela pode ser colocada por hora, por semana, por mês, e o Project vai calcular para você, tá? Você não se preocupa com isso, tá? Então, geralmente, você vai no RH da empresa e você pega o valor aqui, coloca quanto que é o valor e declara o valor aqui. Exemplo, gerente de projetos, vamos colocar aqui R$6.000 por mês. Opa, por minuto não. Quem dera, né, se fosse por minuto. Aí tava bom, hein? Tava bom, né? Neymar esse, né, ganhar por minuto. Ó, 6.000 por mês. Onde ganha isso aí? Eu posso ter taxa padrão por mês, por hora. Assim como eu lanço a tarefa lá por minuto, por hora, por semana, por mês. O pintor, eu quero pagar ele por dia, eu vou contratar um autônomo. Então eu pago para um pintor R$150 por dia.
Tá? Usei meio-dia, ele vai saber que é 75. Usei um dia e meio, ele vai saber que é 225, e assim sucessivamente, entendeu? Ah, usei 4 dias, ele vai saber que é R$600. Tudo bem? Então, depende do tipo que eu lançar aqui, ele vai calcular isso para mim. Eu vou lançar aqui da forma que for mais fácil para mim. Tá? Deixa o Project fazer o cálculo. Tá? Não se preocupem com isso. Então, aqui você pode lançar por mês, por dia, por hora, por exemplo, equipamento, às vezes. Ah, eu vou contratar um retroescavadeira. Não, vamos colocar aqui um trator. Tá? Um trator, quando é equipamento, ele pode ser trabalho, tá? Eu vou dizer que eu vou precisar de 2 tratores e cada um deles eu vou ter aqui um custo de R$1.000 por dia. Tudo bem? Já incluso o motorista, já incluso o combustível, etc. Tá? Exemplo, isso são as formas de taxa padrão. O que é hora extra? Quando é recurso do tipo trabalho, eu posso ter hora extra. E quando eu for lançar no meu projeto hora extra, ele vai usar esse valor que eu designei aqui. Tá? Geralmente, hora extra com a tributação brasileira é de 1,6 a 1,8, pode chegar até 2 vezes o salário da pessoa. Tá? Geralmente, em empresa privada, o que eles fazem? Eles colocam aqui 2. Então, se ele ganha R$6.000 por mês, ele vem aqui e coloca 12.000 por mês. Tá? Se vocês observarem isso, isso é caro, tá? E é quase o dobro mesmo. Então, usar hora extra é muito ruim para o projeto. Primeiro, porque cansa as pessoas, tá? A pessoa trabalhando só em hora extra, hora extra, hora extra, ela se desgasta, ela perde foco. Tá? Então, é muito mais fácil você trabalhar em horas normais do que você ter horas extras. Mas tem necessidade, às vezes, de hora extra. Desde que seja pontual, é algo que pode ser usado aqui, sem problema nenhum. Por exemplo, pintor. Ah, eu falei que eu pago R$150 por dia de 8 horas. Para cada hora adicional, eu vou pagar aqui mais R$30 por hora. Tudo bem? Ah, o trator, já está embutido o valor aqui, eu não tenho hora adicional. Tá? Isso é hora extra. Custo por uso. Existem recursos que têm custo toda vez que eu for usar ele. Exemplo, geralmente quando é equipamento, às vezes eu tenho o transporte do equipamento. Tá? Ah, um trator, eu tenho que pagar um caminhão para levar o trator até a obra. Então isso daqui tem mais um custo de R$200 toda vez que eu for usar. Tudo bem? Ele não tem uma taxa de hora extra aqui, mas ele tem um custo por uso. Toda vez que eu for usar, eu tenho que pagar transporte. Isso são exemplos para vocês entenderem onde esses campos aqui podem ser usados. Ok? Acúmulo. Acúmulo é como vai ser o desembolso financeiro desses valores aqui. Por padrão, o Project faz rateado. O que significa rateado? Conforme o andamento da atividade, ele vai fazendo o desembolso financeiro. Tá? Esse custo ele pode ser no início, comecei a usar, eu vou lá e
tem o desembolso financeiro. Ou seja, eu tenho que pagar adiantado. Eu primeiro pago, depois eu uso. Tá? E tem o pagamento no fim. Ah, eu contratei um empreiteiro. Só vou pagar ele na hora que ele me entregar o serviço. Tá? Então, na hora que ele finalizar o serviço, eu vou lá e pago ele. Então, o Project te dá todas essas possibilidades aqui. Eu vou lançar até uns exemplos aqui para vocês, para a gente colocar lá depois e vocês verem. Recurso início, recurso rateado, ou o padrão. E vou lançar um recurso fim, para vocês verem depois qual que é a diferença deles aqui. Vamos configurar eles aqui certinho. Vamos colocar valores aqui. Mesmo valor, ficar igual. Taxa de hora extra, vamos colocar o dobro. Vamos colocar aqui, esse é início, esse é rateado e esse é fim. Tudo bem? Para bater com os tipos de recurso aqui, para vocês verem a aplicação disso daqui na prática, para ver como que isso funciona. Tudo bem até aqui? Não caiu mais não, né? Estão me ouvindo? Eu não estou vendo a tela de vocês, por isso que eu fico perguntando, tá? Mas está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo. Então tá, ótimo. Assim como a gente viu lá no Project, que a gente tem o calendário, que eu lanço o calendário num lugar e associo o calendário em outro, o recurso é da mesma forma. Eu lanço ele na planilha de recursos. Ou seja, é aqui que eu faço o cadastramento de todos os meus recursos do projeto. E faço a configuração. Defino tipo, unidade, quando for material, defino grupo, defino unidade máxima, valores aqui, né? Que podem ser taxa padrão, taxa... Ah, tá. Olha aqui que legal. Eu não falei para vocês. Por exemplo, quando o recurso é do tipo material, o que é a taxa padrão? É uma unidade desse material. Ah, uma lata de tinta de 18 litros. Colocar ali, uma lata de tinta deve estar em torno de R$ 150. Estou chutando, tá? Me desculpem aí o pessoal que trabalha com... Chutou baixo mesmo. Chutei baixo? Vixe, tá caro construir então, hein? Vamos supor que é latex para uso interno, então. Daí fica mais barato. Mas aqui você pode colocar o valor que quiser. Ah, R$ 300 uma lata de tinta de 18 litros, você põe ali. Ah, e Kleber, e se eu tenho lata de tinta de 1 litro você lança aqui, aí provavelmente você vai ter que lançar tinta aqui, 18 litros, vai ter que lançar tinta 1 litro, para você saber qual que você está escolhendo depois, tá? E daí essa unidade aqui é lata de 1 litro, e assim sucessivamente. Mas você pode ter. Ah, de 1 litro, vamos colocar aqui, R$ 30. O lançamento do recurso em si, ele é só isso, tá? Que já é muita coisa, né? É claro que para quem nunca viu, eu não tenho que lançar só o nome do recurso. Eu tenho que começar a pensar em qual que é o tipo que eu vou classificar. E o problema é quando eu tiver mais de um tipo, escolher o tipo que é mais adequado para o meu projeto. Tá? Se é material, lançar aqui a unidade do material. Então, exemplo, eu quero comprar concreto, unidade de concreto, metro cúbico. Eu quero comprar madeira. Madeira, material. Não, vamos colocar aqui. Cano. Material.
barra de 3 metros. Kleber, E assim vai. Tá? Pode falar. Olá, Luiz. depois você consegue colocar em ordem alfabética ou em ordem para agrupar? Sim, Porque quando eu você for faz comprar tudo tinta, isso. por exemplo, eu vou saber que eu vou usar de 1 litro e de 18 litros. Então, se eu agrupar as duas lá, uma do lado da outra, debaixo da outra, é mais fácil de depois fazer os Tá? orçamentos, né? Acredito eu, O né? lançamento aqui, Luiz, você lança da Variada, forma que você que ficar mais fácil, tá? entendi. Depois você pega e, assim como na tarefa, ó, digamos, você falou tinta, né? Eu quero deixar as duas tintas próximas. Você pode clicar aqui e arrastar, ó, e deixar elas aqui. Ah, Ah, não eu quero consigo agora. deixar. Você pode movimentar. Ou simplesmente você vir aqui e pedir para classificar em ordem alfabética. Ah, então, aí sim. Ah, não, É eu com quero direito? classificar por grupo. Lembra? Ah, eu quero Lembra? classificar por tipo. Tá? Da forma que você quiser fazer aqui, ele vai fazer depois Ah, para sim. você. Ou você pode simplesmente Beleza, pegar e movimentar aqui da forma que você quiser. Era essa a sua beleza. pergunta? Era essa exatamente. Era isso, Luiz? Ah, é Ah, isso aí. tá. Então, ou você Eu vou pode classificar aqui, pessoal. na frente, Isso, você clica aqui eu vou, né? e você pode classificar, ó, Aí, pronto, classifica. tá? Ah, beleza. Joia. Aí ele classifica todos Clica os aí. Aí. recursos em ordem alfabética para você. É claro. Tudo bem? Ah, beleza. Dúvidas Maravilha. aí? Ou eu quero ver, Obrigado. eu posso filtrar também. Eu quero ver os recursos só do tipo trabalho. Ele vai me mostrar só os tipos trabalho, ó. Eu coloquei um filtro aqui. Eu quero ver só do tipo material. Ele vai me mostrar só do tipo material. Quero selecionar tudo, ele vai me mostrar tudo. Até aqui tudo bem? Apresentar a guia recurso, a gente viu. Quais os tipos de recursos permitidos pelo Project, onde faço esse cadastro, a gente viu. É na planilha de recursos, os tipos permitidos são tipo trabalho, tipo material e tipo custo. Para realizar o cadastro de recursos, a gente deve usar a planilha de recursos. E a gente tem esses 3 tipos. Trabalho. Eu vou associar recursos humanos e equipamentos, na grande maioria das vezes. Tá? Eu posso ter equipamento do tipo custo também. Materiais. Eu vou usar os materiais que são consumidos nas tarefas. E custos. Eu posso usar custos complementares, subcontratações. E equipamentos também eu posso usar como custo. Agora a gente vai ver como que a gente atribui o recurso a uma tarefa. Nesse slide anterior, a gente simplesmente viu como que cadastra o recurso, certo? Agora vem a segunda parte, como que a gente atribui o recurso a uma tarefa. Aí nós vamos ver também como que a gente lança os custos para o recurso, para a tarefa e como que são alocadas nas tarefas esses recursos. Geralmente, a gente não coloca em tarefa não resumo, tá? Porque se você coloca na tarefa resumo, isso vai gerar um problema quando você tiver replanejamento. Eu vou tentar mostrar isso para vocês aqui, quando eu voltar lá para o Project. Agora eu vou parar a apresentação de novo e vou compartilhar a tela do Project aqui para a gente ir lá ver como que a gente faz essa associação aqui. Bom, então aqui eu estou na planilha de recursos, pessoal. Lembra como que eu me localizo? Eu me localizo olhando aqui. Aqui, então, eu estou na planilha de recursos. Eu quero voltar para as minhas tarefas. Onde eu vou? Eu venho aqui, ó, em gráfico de Gantt. Voltei para as minhas tarefas. Então, eu tenho num local recursos, eu tenho em outro local no gráfico de Gantt as tarefas. Mas eu tenho aqui aonde eu faço, ou aonde eu visualizo a associação do recurso. É aqui que eu vou fazer? Não. Tá?
Onde eu vou fazer associação ou atribuição de recurso? É aqui, ó, o Project tem na guia recurso, atribuir recursos, ou Alt F10. Você vai... Ele sempre tem como atribuição de recurso a tarefa que você está marcada, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui na tarefa 1. Se eu atribuir recursos, ele vai colocar recurso aqui, ó. Quer ver? Atribuir recurso. Eu vou dizer que esse recurso vai utilizar um gerente de projeto, vai utilizar um trator, vai utilizar cano. Tudo bem? Só como exemplo. Ele já automaticamente calcula o custo aqui. E mostra para você quanto que vai ser esse custo. E daí ele já sugere as unidades aqui, ó. Ah, o que é material, você pode dizer quantas barras de cano você está utilizando. Ah, aqui eu vou utilizar só meia barra para essa tarefa. Não, eu vou utilizar 3 barras. Tá? Nessa tarefa, especificamente, eu vou usar 100% ou vou usar 200% do recurso. Ele vai calcular isso para você da forma que você definir aqui. Ok? A atribuição, então, ela é feita, um dos lugares, né, o lugar mais simples, mais rápido para você fazer é aqui. Quando você faz isso, percebam que ele traz essa informação para cá. Ó. Tudo bem? Mas, Kleber, então por que eu não venho aqui? Vou cadastrar algumas tarefas a mais aqui agora. Tarefa 3. Tarefa 4. Por que eu não posso fazer a atribuição diretamente aqui? Vou colocar o cano aqui. Tá? Porque daí eu vou ter que editar dentro da nomenclatura dele. Ó, eu vou ter que lembrar que se eu não quero uma barra, se eu quero uma barra e meia, eu tenho que entrar aqui e editar aqui dentro. E no lugar certinho. Porque se eu não fizer isso aqui, vai estar errado. Então, por isso que o melhor lugar é aqui. Que quando você faz aqui, a unidade você lança aqui sem problema nenhum. É mais simples você não errar, tá? Do que você fazer isso aqui. Aqui é simplesmente para visualização. Tudo bem? Então, a associação de recursos aqui, ela é possível? Ela é possível. Ela é recomendada? Não. O recomendado é você usar a atribuição de recursos aqui. Ok? Quando a gente for ver a guia exibir, a gente vai ver uma outra forma de atribuir recurso na tarefa, que também é legal. Que também é fácil. Tá? Mas na aula de hoje, para a gente não ter vários lugares e vocês ficarem na dúvida depois, aonde eu vou, vamos entender que o caminho vai ser aqui. Eu escolho a tarefa que eu quero e daí eu venho aqui e coloco o recurso que eu quero. E atribuo ele à tarefa. Pronto. Uhum. Então, como que eu faço a associação ou atribuição do recurso à tarefa? Vou na tarefa. Primeiro, eu já tenho que ter o recurso cadastrado aqui na planilha de recurso. Todo ele cadastrado e configurado aqui, da forma que a gente fez. Recurso do tipo custo. Eu lanço só o nome, mais nada. Recurso do tipo material. Eu tenho que lançar o nome, o tipo e a unidade e o valor por unidade.
Recurso trabalho, ele é o mais complexo. Eu tenho que lançar o nome, o tipo, vou ter que lançar a unidade máxima, taxa padrão, taxa de hora extra e qual que é a forma de acúmulo. Para todos eles eu posso lançar o acúmulo também. Tudo bem? Até aqui alguma dúvida? Está muito rápido, pessoal? Não, né? Parece que não, professor. Mas quem Pessoal, quiser pode abrir o microfone, que o pessoal, professor não está vendo fala, vocês, tá? fala comigo. Vocês estão me abandonando. Bom, deixa eu voltar aqui. Vou voltar lá para a guia-tarefa. Oi. Não, é bom quando você faz uma ou duas vezes, como você está fazendo, a gente vai pegando mais, né, contato com o programa, Isso. né? Na segunda parte da aula, depois do intervalo ali, uma meia hora, 40 minutos, a gente já vai ter visto todo o conteúdo. Aí nós vamos fazer daquela forma. Eu vou fazendo um item e daí eu peço e dou o tempo para vocês fazerem. E daí vocês perguntam, conseguiram? Então agora nós vamos fazer tal coisa. Viram? Por isso que aqui é um pouco mais dinâmico, eu estou fazendo um pouco mais corrido. Tá? Não é o ideal que eu vou fazer aqui, mas só para mostrar para vocês que o custo ele já está sendo calculado. Se eu vier aqui e inserir uma coluna custo aqui, ele já vai automaticamente mostrar o custo. E o custo ele é propagado dentro do project, ou seja, o custo que eu lanço nas tarefas operacionais, ele vai propagando para as suas tarefas pais, tá? Ou seja, eu não lanço o custo aqui. Essa é uma tarefa resumo. O custo dela é a soma desses custos aqui, das tarefas filhas dela. Ok? E o que envolve o custo? A taxa padrão que eu coloquei lá e a duração. Exemplo, o pintor. O pintor eu coloquei R$150 por dia, né? Olha lá, ó, se é 2 dias, é R$300. Se essa atividade for de 10 dias, ó, o custo dele vai ser de R$1.500.